como e quando surgiu a enfermagem. Os primeiros registros encontrados e documentos cientificamente relatam uma enfermagem básica. Nesse sentido, as doenças e transtornos eram tratados de diferentes formas, dependendo da cultura, religião e civilização. Um dos grandes exemplos é o período pré-cristão, em que as doenças representavam uma punição divina ou uma manifestação diabólica, estimulando a atuação dos sacerdotes e feiticeiros para exorcizar as energias negativas e aprimorar a saúde. É importante ressaltar que, tanto na cultura ocidental quanto na oriental, esse processo ocorreu de maneira simultânea, mas com características religiosas diferentes. Isso fez com que, no cenário atual, o conhecimento científico e a compreensão da relação entre doença e saúde se estabelecesse de forma diferenciada nas duas culturas. Foi com o conhecimento da civilização hindu que a enfermagem começou a se estabelecer como uma profissão mais valorizada, embora não reconhecida cientificamente. Com o rompimento entre as práticas religiosas e o conhecimento científico, houve um marco revolucionário na consolidação da saúde enquanto campo de estudo e de conhecimento, favorecendo o surgimento de novas técnicas que aprimoraram o trabalho na esfera da saúde. Acontece que o mesmo rompimento que favoreceu a consolidação dos conhecimentos da saúde também ocasionou uma desmoralização da enfermagem e uma supervalorização da medicina, dificultando o estabelecimento da enfermagem enquanto ciência e profissão. Porém, com o início da Revolução Industrial, das práticas capitalistas e das grandes guerras mundiais que aconteceram ao longo da história, a enfermagem foi ganhando espaço e se tornando relevante aos olhos da sociedade e da academia, transformando-se em uma ciência imprescindível e uma profissão renomada. A enfermagem no Brasil. Voltando a análise para o cenário nacional, as mudanças no contexto da saúde ao longo dos anos também compartilharam as práticas culturais e espíritas. Nesse sentido, durante o descobrimento do Brasil, os pajés eram os donos do conhecimento sobre a saúde e doenças, assumindo a posição de cuidadores. Com a evolução da colonização, outros personagens assumiram este papel, como os jesuítas e os voluntariados, em suas missões, religiosos e alguns escravos que apresentavam um conhecimento um pouco mais aprimorado sobre cuidados com a saúde. No campo da saúde mental, foi somente na Constituição do Brasil como República que se iniciou o discurso da necessidade de uma assistência psiquiátrica para lidar com os transtornos mentais, a fim de incrementar a mão de obra e manter as produções teóricas a todo vapor. Somando-se a isso, a dificuldade de encontrar profissionais qualificados que trabalhassem com a loucura, o governo brasileiro optou por desenvolver medidas que reconhecessem a prática da enfermagem, trazendo também profissionais franceses para aprimorar os estudos e suprir a falta de enfermeiras nos hospitais psiquiátricos. A partir disso, o Brasil decretou a criação de escola profissional de enfermeiros e enfermeiras em 1890, a fim de auxiliar na formação de profissionais de referência para atuar no âmbito psiquiátrico e de saúde mental em um sentido mais amplo. Entretanto, foi somente a partir da década de 1920 que o Brasil iniciou o reconhecimento da enfermagem enquanto ciência e profissão, dando início à enfermagem moderna e à consolidação do ensino qualificado e profissionalizante.
Período de Florence Nightingale. Com o advento das grandes guerras mundiais, os reconhecimentos sobre a saúde e a doença foram remodelados, tendo em vista a grande variedade de doenças que surgiram e a necessidade de lidar com feridas graves e tratamentos intensificados. Dessa maneira, a saúde entrou em diversas crises para encontrar soluções para diferentes desafios que surgiram com a guerra. No entanto, esse cenário tomou outras proporções com Florence Nightingale, uma mulher convidada pelo ministro da Guerra da Inglaterra para trabalhar como enfermeira dos soldados durante a Guerra da Crimeia. Ela, então, assumiu um papel fundamental na consolidação da enfermagem como profissão no âmbito mundial, influenciando grandes decisões militares e legislativas que garantiram os direitos dos futuros trabalhadores da área da prevenção e da promoção de saúde, cristalizando a era moderna da enfermagem. Foi por meio do trabalho de Florence que se desenvolveram os fundamentos básicos da enfermagem que constituem as práticas atuais. Um dos conceitos centrais da sua epistemologia é considerar o paciente na sua interação com o ambiente, mantendo relações abertas com os enfermos para aprimorar os tratamentos. Isso sustentou a necessidade de desenvolver uma preparação formal e sistemática que fornecesse conceitos teóricos diferentes da medicina, trazendo um olhar integrativo entre o paciente, o contexto em que ele está inserido em suas redes de apoio atuais. A figura mais marcante na história da enfermagem nacional. No cenário nacional, a figura que mais se destaca é a Anne Neri, pioneira da enfermagem no Brasil, em função da sua participação ativa nos cuidados com os soldados feridos durante a Guerra do Paraguai. Ao dedicar sua vida aos cuidados para com os outros, Anne Neri fortaleceu a necessidade de estabelecer a enfermagem enquanto ciência e profissão, favorecendo o surgimento da primeira escola de enfermagem brasileira. Conhecer a história da enfermagem é indispensável para estabelecermos bases sólidas para o nosso trabalho, além de estimular em nós um aprendizado de qualidade, reconhecendo e valorizando as lutas e as dificuldades vividas por muitos para promover o cuidado e a proteção com mais facilidade. Muito importante na construção da relação enfermeiro-paciente-familiar é a confiança fundamental para a adesão ao tratamento. Por isso, é importante que a enfermagem demonstre o seu cuidar bem, unido ao acolhimento e rigor na sua função técnica. Assim, o paciente se sente seguro e isto impactará em sua recuperação. Questões como acolhimento, cuidado e humanização são fundamentais no estabelecimento do vínculo de confiança. Quando o paciente percebe que pode confiar no cuidado e nas orientações que recebe, se esforça mais para cumprir as orientações. Sente-se também à vontade para falar abertamente, sem receios, sobre o que não está conseguindo fazer. Essa sinceridade é muito importante para que não reste nenhuma dúvida não respondida. Com alguns pacientes, esse vínculo é maior e isso é normal. Uns pedem mais, outros pedem menos informações. Mas o fundamental é que todos sintam sempre esse apoio, inclusive emocional.